Boa noite. Vocês são suspeitos, viu? Eu agradeço. Filho é uma coisa assim impressionante, né? Mas glórias a Deus por essa oportunidade de poder aqui compartilhar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A nossa caminhada é muito corrida, sabe? Existem lutas, existe um processo muito grande. Mas na verdade, nessa noite eu queria que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu gostaria de convidar vocês junto comigo. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui para falar das suas maravilhas para o teu povo. Senhor, uma vez no início da minha conversão, eu orava ao Senhor pedindo não ouro nem prata, mas apenas sabedoria para conduzir o teu povo sobre a terra. E o Senhor tem derramado graça sobre nossas vidas. O Senhor tem honrado. O Senhor tem feito milagres e maravilhas em nosso meio. Eu gostaria, Deus, neste momento, de convidar o principal dessa festa. Eu gostaria de convidar o meu amigo para estar ministrando aqui. Eu convido o Espírito Santo para tomar aqui esse lugar. Que os céus possam se abrir nessa noite aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que aqui o Senhor derramará, Senhor, as suas bênçãos como o Senhor tem feito em todos os cultos. Que pessoas sejam curadas, ó Pai, fisicamente. Que vidas sejam transformadas e alcançadas através do seu nome. Mas a maior cura que eu peço ao Senhor aqui nessa noite é a cura espiritual. Existe um provérbio japonês que diz que a mente sã, o corpo está são. Muitas pessoas aqui nessa noite entraram sorrindo daquela porta para dentro. Mas somente o Senhor sabe realmente como está lá dentro do coração dessas pessoas. Então, Espírito Santo, vai derramando o teu bálsamo sobre cada um aqui nessa noite. Que os seus filhos não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que eles possam sair daqui nessa noite cheios e transbordando da presença do teu Espírito Santo. Então, Pai, fala conosco. Que eu seja aqui um despenseiro da tua casa, Senhor. Que eu seja um mordomo trazendo alimento para os teus filhos, Senhor, meu Deus. Pai, que aquilo que eu falar, Pai, seja tudo aquilo diretamente do teu trono, Pai. Que não seja as palavras do homem, mas sim o teu Santo Espírito conduzindo esta reunião, Pai. Então, Senhor, toma este lugar, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir que é para o Senhor. Aleluia. Pedir para ler. Letícia está colocando aqui. Não sei. Aí, lê. É um tema que veio ao meu coração, porque muitas das vezes as pessoas se esquecem de quem prometeu. As pessoas se esquecem de quem foi que os chamou. Aqui diz que o impossível, lembre-se, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. A palavra de Deus diz que nós não saberíamos o dia nem a hora que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, virá sobre as nuvens para buscar a tua igreja. Para buscar um povo escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas, lendo a palavra do Senhor, nos evangelhos, Ele nos dá várias dicas dos sinais que antecipariam a sua vinda, para que nós pudéssemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Até hoje eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei, imagina só,
Se nós soubéssemos, né, o dia exato que Ele viria buscar cada um de nós. Aí começamos, né? Nossa, acho que seria terrível, seria desesperador, mas seria cômodo. Ela até brincou, porque daí nós fazíamos o que tivesse que fazer. Na véspera, nós iríamos para a presença dele e seríamos todos salvos. Mas os sinais, não dizendo exatamente qual seria o dia e a hora, ele nos faz levar numa questão de fé em buscar a presença do Senhor. Porque é muito fácil nós crermos em algo palpável, algo que nós conseguimos ver. Mas a fé, a palavra de Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou seja, aquilo que você não vê, mas você acredita naquilo. E essa é uma das especialidades, é nosso Deus do impossível. Eu costumo dizer que o Deus do possível não existe. Ele é o Deus do impossível, porque o possível cabe a eu e a cada um de vocês fazerem. Ele opera naquele momento em que já não dá mais, que você não aguenta mais a situação, que você chega numa parte da vida, da caminhada, em que você olha e você fala, vou desistir. Eu vou parar tudo aqui. É a hora que o Deus do impossível, Ele opera na sua vida. Eu falo isso porque eu tenho vivido desde a minha conversão. A partir do primeiro dia que eu pisei numa igreja, que eu levantei as minhas mãos e confessei com a minha boca, aceitando ao Senhor como único e suficiente Salvador. Naquela mesma noite do culto, a minha vida mudou. Uma chave espiritual mudou, virou na minha vida. E tudo se fez novo, pois assim diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E eu, pedindo a orientação do Espírito Santo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para que eu possa transmitir para a tua igreja, para o povo escolhido? E eu fui levado aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Eu vou estar lendo apenas 3 versículos. E eu comecei a ler. E diz assim, a palavra de Deus. João capítulo 11, versículo 25, 39 e o 40. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê? Jesus dá uma ordem para que tirassem a pedra. Marta, irmã do defunto, disse que já estava cheirando mal, pois já fazia 4 dias. Versículo 40. Disse Jesus, já não falei que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Eu fiquei lembrando, eu já ministrei dentro desse contexto da história. Aqui fala da morte de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Mas, quando eu ministrei da outra vez, ele me levou lá para o final. E eu fiquei pensando, Senhor, mas eu já falei sobre isso, já falei. E ele falou, não, eu quero que você frise no versículo 39. Quando Jesus dá uma ordem para que tirasse a pedra, e Marta, irmã do defunto, disse que já estava cheirando mal, pois já fazia 4 dias.
A história conta que existia uma família: Lázaro, Marta e Maria. E lendo a história, você começa a entender e começa a ver que essa família, eles eram íntimos, eles eram amigos de Jesus. Essa família não era uma família comum, como tem várias outras histórias onde Jesus passa por lugares, por vilarejos, por aldeias, e que ele faz o milagre, porque aonde Jesus passa, algo diferente acontece. Aonde Jesus passa, pessoas são transformadas. Porém a Bíblia nos mostra que não são todos também que querem, que aceitam Jesus. Eu sempre falo isso, e falo, gente, eu tenho orgulho de nós, tá? Porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Aquelas pessoas viveram com ele, viram os milagres, e muitos viraram as costas. Mas nós somos mais que vencedores. E de repente, Lázaro fica doente. Marta e Maria, claro, se desesperam. Pedem para que vá um mensageiro até Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava próximo aonde eles moravam. E avisar a Jesus. O interessante é que quando esse mensageiro chega, ele passa o recado, fala: olha, Jesus, Marta e Maria mandam me dizer a você que o seu amigo Lázaro, ele está enfermo. Eles pedem a tua presença naquele lugar. Jesus fala: ok, pode falar para elas que eu vou. O mensageiro volta, confirma o recado, e eles ficam ali ansiosos esperando a chegada de Jesus. Porém Jesus já tinha um plano na vida daquela família. Jesus já tinha um plano na vida de Lázaro. E Jesus demora para chegar. No momento que o mensageiro sai, os discípulos falam: mas Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor vai voltar naquele lugar? As pessoas daquele lugar, eles quase nos mataram, eles querem matar o Senhor. Mas Jesus falou: não, nós vamos àquele lugar. Passaram-se os dias, Jesus chega naquele lugar. Quando Jesus chega naquele lugar, Marta chega até Jesus e fala: Jesus, o seu amigo já morreu. Aquela atitude de Jesus foi proposital. Ela foi proposital. Jesus, ele pergunta se elas acreditavam nos milagres. Marta, ela chega e fala: sim, né? Aquele sim, com aquela interrogação gigante na cabeça. Ela já tinha presenciado outros milagres de Jesus. Mas ela fala: mas não adianta, Jesus, já faz 4 dias e já cheira mal. Ali as pessoas começam a questionar internamente a fé em Jesus. E eu comecei a buscar. E o Espírito Santo me foi lembrando e buscando algumas passagens, alguns feitos que Jesus realizou durante o seu ministério. Coisas como curas. Ele ressuscitou mortos. Ele operou milagres contra a natureza. Fez muitos milagres e maravilhas. Jesus, ele em seu ministério, ele ficou na terra operando os milagres durante apenas 3 anos e meio. Imagino eu se ele ficasse uns 10 anos naquele lugar. Mas havia um propósito. As profecias já haviam dito que o ministério dele seria curto. E dentre todas esses milagres e maravilhas, eu anotei aqui: Jesus, ele realizou em 3 anos e meio 35 milagres, sendo 23 milagres sobre curas e libertações. Eu lembrei
de uma passagem em que Jesus, ele estava passando por um povoado, e ali havia um centurião romano. Aquele centurião, ele tinha um dos seus guardas. Eu acredito que ele seria uma pessoa de extrema confiança do centurião, porque para o centurião, um centurião romano, se rebaixar diante dos homens e até Jesus, alguém que eles perseguiam, é porque aquela pessoa que estava doente era de muita importância dele. E ele foi até Jesus. Que os discípulos falaram: agora já era, morremos. Mas não. O centurião chega até Jesus e fala: Senhor, eu sou chefe militar, eu dou ordens, pessoas obedecem. Só que eu creio que o Senhor der uma ordem, o meu amigo que está doente lá em casa, ele pode ser curado. Eu tenho certeza que aquilo tocou no coração de Jesus. Jesus só jogou uma pegadinha com ele. Falou: tudo bem, faz o seguinte, não, eu vou até lá, eu vou lá orar. Ele falou: não, eu sou uma pessoa de muita reputação. E outra, eu tenho muitos crimes no meu currículo. O Senhor não é digno de pisar dentro da minha casa. Mas eu creio que se o Senhor der uma palavra, ele lá será curado. Jesus olhou dentro do coração daquele centurião. E o próprio Jesus falou assim: nem em Jerusalém eu vi tanta fé assim. O Espírito Santo, ele faz umas coisas muito loucas. Eu não me lembro de ter compartilhado nenhuma ministração com a pastora Gi, com a minha esposa. E outro milagre foi o que ela acabou, o Espírito Santo cochichou para ela, de uma mulher do fluxo de sangue. Cara, foi muito bem explicado, está muito bem claro. Ela tocou de uma forma diferente. Hoje nós não temos condições físicas de tocar nos pés do Senhor. Imagina aquela mulher anêmica, com a hemorragia daquele jeito, devia estar muito fraca. Ela teve que se prostrar, ela teve que se arrastar, eu creio, para chegar até Jesus. Ela tocou, e ela, de uma forma especial, ela recebeu a cura. Muitas das vezes você recebe as bênçãos de Deus, e tem pessoas que estão próximas a você que ela não entende o porquê você foi agraciado. Deixa eu te falar, você tocou de uma forma diferente no coração do Senhor. E essas coisinhas que eu vou falar, coisinhas que Ele já me deu várias coisinhas, várias chaves, não é nada do que Ele tem preparado para mim e para você nessa noite. Mas para isso nós precisamos tocar no coração de Jesus. Nós precisamos gerar algo diferente no coração de Jesus. Não adianta nada nós virmos apenas aqui à frente, glorificar, louvar o nome do Senhor, e quando nós saímos daqui, nós deixarmos de acreditar, deixarmos de buscar a presença dEle. Porque essa adoração tem que ser diária. Essa adoração em nossa vida, essa busca tem que ser contínua na presença do Senhor. E Ele vai derramando sobre as nossas vidas. 9 milagres foram sobre a natureza. Uma das que eu escolhi foi quando Jesus acalma a tempestade. A história nos diz que Jesus sai com seus discípulos, pede para que os discípulos entrem no barco, ele vai junto para atravessar para uma outra região. De repente, no meio da noite, cai uma grande tempestade.
Os discípulos se apavoram, os discípulos se desesperam. Por um momento, durante a viagem, eles estavam totalmente confiantes no que estava acontecendo naquele passeio, vamos dizer assim. Mas, quando veio a tempestade, creio eu que houve uma correria em cima de um barco que não deveria ser de um grande porte. E quando eles olham lá no barco, em um determinado lugar do barco, lá estava Jesus, dormindo. Eles ficam indignados com aquela situação. E falam, vamos acordar o mestre. Como é que pode? Com certeza passou isso na cabeça dele. Porque isso é normalmente o que passa em nossa cabeça. De repente eles chamam Jesus, olha para eles e fala, o que é isso, homens de pequena fé? Jesus se levanta, e dá uma ordem, e o mar se acalma, e a tempestade se acalma. E não é assim em nossas vidas? Aqueles que são líderes, nós que somos pastores, eu além de ser pastor, eu sou supervisor, sou líder, sou esposo, sou pai dessa multidão, amém. Eu agradeço a Deus pela confiança de vocês, sabe, de estarmos aqui debaixo da unção desta igreja. E na minha vida também não acontece, sim acontece, nossa, mas você é pastor, mas acontece, eu sou homem. Eu falo para os meninos, olha gente, não existe super-homem evangélico, nem mulher maravilha evangélica, gente. Algumas vezes nós deparamos por situações que falam assim, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, e aí? E agora? Calma. Eu não sei qual é a tempestade que está na sua vida nessa noite. Eu não sei o que está te afrontando, não sei o tamanho das ondas, não sei a intensidade do vento. Nós temos um exemplo que hoje de tarde recebe uma ligação do líder Juninho, né? O presbítero Juninho, ele foi passear com a família na Ilhabela esse final de semana. Ele foi pegar a balsa para vir embora ao meio-dia. O tempo virou. A tempestade, os ventos ficaram fortes, as ondas, e a balsa não pôde parar. Mas ao contrário de Jesus, Ele acalma a tempestade. Ele acalma os ventos na sua vida. Não importa de que lado está o vento, de que tamanho é a onda que está vindo tentando te afrontar. Aqueles que pegam onda aí, eu conversei, cadê o Marcelinho? Deixa eu ver se o Marcelinho está aí. O Marcelinho, ele disse que ele é surfista. Tá lá. De Água Doce? Ixi, então a onda é grande, hein? E eu falei, Marcelinho, vamos marcar pra gente lá no... Tem uma praia atrás da ilha, Bonete. Falei, vamos lá no Bonete, Marcelinho, não sei o que, né? Você gosta de pegar onda? Aí falou, ó, pastorzão, lá é sinistro lá, hein, cara. Lá as ondas são grandes. Aí eu pensei, falei, mas não é surfista, mano? Eu falei, é mesmo, Marcelinho? Não, mas a gente vai lá. Não, pastor, mas é grande. Eu falei, tem que ver o RG, se é no Paraguai, surfista aí, o bicho. Surfista é surfista, cara. Brincadeira, viu, Marcelinho? Eu te amo, viu? Mas nós não temos que ter medo. O gigante, todas as vezes, ele vem para tentar nos afrontar. Foi assim que ele fazia com o povo de Deus. Até que um dia ele dançou. Até que um dia ele foi lá afrontar de novo e deu de cara com Davi. Só que ele ficou indignado. O gigante falou, meu, eu estou enfrentando, eu conheço os filhos, os irmãos dele. Sei que os caras são caras brutos, caras de guerra. Se eu estou afrontando os caras, que são grandes, especialistas em guerra, os caras estão com medo, agora vem esse pivete, mano, querer me afrontar. Ainda vem com um estilingue, né? Aquela fundinha lá, um estilingue. Tá achando que eu sou cachorro? É sério, tá na Bíblia, tá achando que eu sou um cão para vir com pedra? Eu
Foi, lê lá depois. Davi falou, é essa mesmo, filho. Né? Como diz o Piá, o negócio não é a pedra que está atrás da pedra, né, Piá? É a rocha, né? Ele olhou a pedrinha, só ele sabia que vinha a rocha, um batistaca na testa de Golias. E tem que ser assim na minha vida e na sua vida. Para de olhar para gigante, cara. Para de olhar para gigante. Aqui no louvor, no início, Apocalipse diz que Jesus naquele dia virá sobre as nuvens, montado em um cavalo branco. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós, que já estaremos com Ele, nós desceremos aqui para descontar, para pegar essa capetaiada e sentar o aço. É sentar o aço, glória a Deus. Cara, eu vou ser o primeiro, acho que eu e o Piá vão ser o primeiro a descer, mano. Não é não, Piá? Encosta um pro outro e fala, vai, toma, receba. Como diz a Lica, esqueça. Ué, quem me chamou, cara? Quem me chamou foi rei, mano. Nós somos príncipe. Galera, nós somos príncipe. Papai prometeu o melhor dessa terra pra gente. Então essas atribulações, essas provas que vêm sobre a nossa vida, esquece, confia. Meu amigo, eu estou no barco, o pau está quebrando, a tempestade está lá. Vai afundar? Deixa eu ver. Jesus está aí, se lasque, que o barco vira submarino. Bora! Eu sou mergulhador, viu, Marcelinho? Não tenho medo de água não, brother. Depois a gente conversa, tá? Às vezes nós íamos mergulhar, os caras falavam, nossa, tá tão isso o quê? E o marzão, eu falei, é isso que eu gosto. Louco, né, cara? Jesus. Não tinha Jesus, viu? Não, é legal que quando você não tem Jesus, eu acho legal na galera que chega, né? Porque eu sou pá, plá, plum, plec, pló, fum, pá, 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 pá. Falei, Jesus, esse é o cara. De repente, cadê? O plá, ploc, plum, plec, plum. Gente, se eu era malucão no mundo, malucão eu digo assim, eu era um playboy metido a besta, tá? Eu colava nos caras, aí os caras, vamos, quando eu olhava eu tava na retaguarda, nunca briguei, gente. Eu era mó pressão, mó Coca-Cola, né? Aí eu, vamos, não, é nós, tamo junto, vamos junto que eu tô indo, vai que eu tô indo. Tô aqui na retaguarda, se vier por trás, nunca vinha. Se vier eu cubro, ó, no pé. E eu era nessa. Aí na presença de Deus, cara, você tem que ser guerreiro, você tem que ser gigante. Sabe por quê? Porque foi Ele que te chamou. Se fosse depender de pessoas te chamar, cara, nunca. Eles iam olhar para mim, para vocês e falar, não dá. Mas Jesus faz o que? Ele confunde os sábios. Eles pegam aqueles que não são para confundir os que são. Essa semana eu vou profetizar, tá? Foi um abençoado na porta de casa. Tem que profetizar, né? Você profeta, você fala outra coisa, acontece, tá? E ele falou, e aí, tá bom? Como que ele falou? A paz do Senhor, amado. Vaso. Estilingue de Davi, cajado de Moisés. E eu falei, amém, irmão. Queixada de jumenta. Eu falei, opa, beleza. E aí, e aquela igreja sua lá? Não, perguntou se eu estava na igreja primeiro, né? Tá de bermuda. E aí, está na igreja ainda? Eu falei, desse jeito. Eu falei, tô sim. Não parece, mas tô. Pô, eu passo lá direto com os irmãos na frente, a fila tá lá na esquina. Eu falei, Pô, igualzinho embalada. Eu falei, Eu não posso pedir paciência, né, Luiz, que eu ensino. Gente, você pede paciência, Deus manda tribulação. Então, fica esperto, viu? Senhor, me dá paciência. Ele, toma uma prova. Né? Então, eu falei, Senhor, também não peço força, porque senão eu mato. Não, tá lá, tamo lá, cara. Tamo lá firme, lá. Pô, tá na esquina, tá não sei o quê. Deve ter muito pecado, né? Eu falei, cara, tá cheio.
Primeiro sou eu que estou lá, pecador, lascado, mas estou lá, estou lutando. Não, mas é sério. Eu falei, não, é sério, pô. Mas tantos jovens, né? Imagina o que não tem de pecado. Eu falei, sabe qual que é a diferença? Já perdi a... Eu falei, já chamou de queixado de jumento também, eu vou usar queixado agora. Eu falei, sabe qual é a diferença lá da igreja, lá dos caras de bermuda, do boné? Lá tá chapado de pecado. Só que lá o pecado é assim, cara. Nós somos uma família, então as pessoas têm tanta liberdade. Entendam isso, tá? Pecou, chega na gente, conversa, a gente vai te ajudar, a gente não vai massacrar ninguém. Sabe por quê? O mundo massacra, tá? Nós estamos aqui para cuidar. Porque se nós, pastores, supervisores, os presbíteros aqui, não cuidarem, vai ser cobrado da gente. Então quem fecha a porta do céu para as pessoas é Jesus, não somos nós. Eu falei, a diferença da minha, lá da onde eu estou, para a sua, é que lá o pecado é de bermuda, lá no sul é de terno e gravata. Entendeu? Fazer o quê? Falei, tá? Desculpa. Como que é? É verdade? Precisa falar? Não, falei. Fala a Deus. A conversa acabou ali, estava tão alegre, ele foi embora, eu queria mais. Falei, a queixada na mão, falei, agora vamos conversar, senta aí que nós vamos. Agora a chibata vai cantar, como diz o Cleitinho. Mas são essas coisas que não podem nos parar. Outra coisa que eu vejo, que no detalhe dessa mulher do fluxo de sangue, ela arriscou tudo porque o milagre não era para ela. Quando você lê essa história, na verdade, Jesus tinha sido chamado para curar a filha de Jairo. Jairo chegou, era um cara importante na política lá, foi até Jesus, falou assim, Jesus, minha filha está doente, eu peço que o Senhor, por favor, vá até lá na minha casa para orar pela minha filha, que eu creio que ela será curada. E no meio desse percurso, essa mulher, ouvindo que Jesus estava indo, ela fez todo esse esforço e ganhou a sua cura. Então não fique conformado na onde você está. Se você ouve que Jesus está por ali, que Jesus vai passando por ali, faça como Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquele lugar, mas só que ele não sentia digno de chegar até Jesus. E ele buscou um jeitinho de ver Jesus, e ele foi alcançado. Quando eu vejo, voltando na parte de Lázaro, uma das coisas que acontecem em nossas vidas é a mesma situação de Marta. Foi aí que Jesus, o Espírito Santo de Deus me conduziu. Falou, você não vai falar sobre pedra, você não vai falar sobre nada, você vai falar sobre Marta. O que Marta? Sobre a palavra de Marta, sobre a vida de Lázaro. Ela diz que Lázaro já estava há 4 dias morto, já estava fedendo. Somente quem passou por essa situação, que é totalmente diferente de um para o outro. Eu sei que às vezes pessoas aqui perderam amigos, já perderam amigos. Somente quem já perdeu um ente querido mesmo próximo, tipo irmão, pai, mãe, entende o que essa família, Marta e Maria, estava passando por causa da morte de Lázaro. Esse ano faz 4 anos que Deus recolheu minha mãe. E no início da minha conversão, Deus falou que mudaria a nossa vida. Eu peguei aquela palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E acreditei, coloquei fé. Começamos no ministério, eu, pastor Agi e o Lucas. E logo que nós começamos, Deus falou, vou salvar a sua casa.
E no mesmo momento veio na minha mente a minha mãe. Porque nós nascemos em berço espírita. Porque era cultura da região na época, não tinha muita. Hoje as pessoas não vão a Cristo, não é por falta de opção. Antes tinha 3 ou 4 igrejas tradicionais em Caraguá, uns 30 anos atrás, devia ser isso. E quando Deus falou isso, eu logo imaginei a minha mãe, a minha família, a minha casa. Meus pais são divorciados, meu pai arrumou uma outra família, meu pai depois foi para a presença de Deus, hoje ele está na presença de Deus. Eu falei, poxa, eu primeiro minha mãe, depois eu vou para cima do meu irmão, com a família dele. E eu falei, mas isso é difícil, cara, isso é impossível. Só que eu falava que isso é impossível, mas quando eu frequentava esses lugares, eu acabei despontando mais que minha mãe, porque como eu era muito ousado, então eu queria mais. Eu queria ver o sobrenatural, não de Deus, mas do nosso adversário. Então eu investia, eu fazia, me dedicava. E eu falava, mas eu lembrava daquilo, eu falava, mas Deus, minha mãe não vai ser alcançada. Aí um dia Deus falou assim para mim, mas se eu te mudei, ela para mim é fichinha, é questão de tempo. E passaram anos e Deus falou assim, eu vou batizar, eu vou salvar sua mãe. Você vai batizar ela e eu vou recolher. Falei, seja feita a tua vontade, mas nunca imaginava. Minha mãe foi acometida de uma enfermidade, de um câncer na face. Mas antes dela saber que estava com câncer, ela aceitou a Jesus. Se cumpriu as promessas do Senhor. Eu batizei minha mãe, eu tive a honra de batizar a minha mãe nas águas. E logo em seguida ela descobriu que ela estava acometida dessa enfermidade, desse câncer. Hoje eu sou muito grato à vida do Ronaldo e da Roberta, da sua família, porque a Roberta, na ocasião, foi a pessoa que cuidou da minha mãe. Ela se dispôs a ter esse cuidado com a minha mãe, ficar de cuidadora. Minha mãe não ficou mais em casa, mas ela preferiu ir para a casa da irmã dela, para estar mais perto das irmãs, porque ela não teve esse contato. E a Roberta estava lá cuidando da minha mãe, acompanhou todo o processo, ia para Taubaté, no regional, na época que não tinha. E eu agradeço muito a Deus, para o Ronaldo, para a Roberta, porque eles não foi pelo dinheiro, mas pelo carinho, pelo amor. E um dia, já estava avançado aquele câncer, minha tia me liga e diz que minha mãe estava mandando me chamar. E o interessante é que a minha tia falou para Gi, não foi para você? Foi para você, que o pastor Tato tá chamando, ela quer que veja o pastor Tato. Tá bom. E naquele momento, a Gi saiu para trabalho e falou, vai lá ver sua mãe. Cara, eu falei, tá bom. Tá bom. Ela foi por lá, a Gi saiu para trabalhar, eu corri. Corri e falei, meu Deus, e agora? Eu sei que minha mãe está no estágio, avançado e... Relutei, passaram acho que uns 40 minutos, a Gi me ligou, falou, e aí amor, você já foi com a sua mãe? Na sua tia? Eu falei, não. Vai lá. Aí eu peguei e fui. Durante a caminhada, eu morava aqui no Cantagalo, ela ali no Indaiá. Quando eu cheguei na casa, eu subi as escadas, a presença de Deus me tomou e eu tinha certeza de que algo diferente ia acontecer. Quando eu entrei no quarto e vi minha mãe deitada ali, a presença de Deus me tomou. E ali eu comecei a conversar com ela. Por dentro eu estava explodindo. Teve um momento que eu estiquei a mão para o lado. A Roberta me passou uma gaze cirúrgica.
eu virei para o lado da janela, sequei as lágrimas porque eu não queria ver a minha mãe me vendo naquele estado. E conversei com ela, conversamos pouco. E eu falei para ela: mãe, tá tudo tranquilo, expliquei a situação toda. Fica tranquila, descansa. Vamos orar? E ela balançou a cabeça porque ela já não falava direito. Ela tinha um caderninho que ela escrevia. Então ela pediu para me chamar. E quando eu cheguei lá, que eu falei para ela: mãe, vamos orar? Ela balançou a cabeça, assinando que sim. E eu peguei uma mão dela e pus outra mão na testa dela e falei: mãe, só me faz um favor. A hora que você chegar lá em cima, dá um abraço em Jesus. E começamos a orar. Não demorou, creio que 20 segundos de oração. Ela parou de respirar. Naquele momento é uma experiência que nunca vai passar na minha vida. Porque ali existiam sonhos, existiam projetos, tantos meu com a minha mãe, quanto da minha mãe comigo e com a minha família. Porque minha mãe queria ver minha filha crescer. Ela acompanhou a caminhada da Sara, do Lucas. Só que quando eu estava chegando num momento estável na minha vida, que eu queria que minha mãe visse, Deus chamou ela de volta para Ele. Porque a nossa vida não é aqui. Aqui encerra-se um ciclo da carne. Mas depois que nós partimos daqui, inicia-se a vida eterna. É onde que está o detalhe. Só tem 2 caminhos: a glória eterna, junto de Jesus, dos apóstolos, ou o fogo eterno. E aqueles sonhos e aqueles projetos se encerraram ali. Mas eu entendi. Então eu me pego vendo a situação de Marta e Maria. Eles tinham sonhos e projetos. Mas a situação acabou. O detalhe quando ela fala que já faz 4 dias que os sonhos, que os projetos morreram. Foi aí que eu perguntei para o Espírito Santo: mas e o que tem a ver com a igreja? Ele fala assim, que existe pessoas aqui dentro nessa noite, que da mesma forma que Marta e Maria, tem sonhos e projetos na vida de vocês. Eu não sei se fazem 4 dias, 4 meses, 4 anos, que seja 40 anos. Mas esses projetos, eles vão acontecer na sua vida. Eles têm que acontecer. Porque quem prometeu para vocês não fui eu, não foi o homem, mas foi Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se tem alguém ainda da sua família que está fora, vai vir. Eles vão vir. É promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas depende de mim e de você nessa noite. Muitas pessoas, por muitas vezes, não é proposital. Mas nós temos que nos preocupar em escolher pessoas, estar ao nosso lado, não como Marta. Nós precisamos de pessoas que nos motivem. Um dos motivos que eu queria que minha mãe estivesse presenciado o que Deus tem feito na minha vida e das pessoas que eu convivo. Quantos de nós, às vezes você chega e fala assim: poxa, por que você não faz isso? Por que você não presta um concurso? Por que você não faz uma faculdade? Ah não, cara, é tarde, não tenho tempo. Ah, isso não é para mim não.
Foi para isso que o inimigo veio nas nossas vidas. Para matar, roubar e destruir. Destruir os seus sonhos, os seus projetos, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é digno, dizendo que você, crentinho agora, está se escondendo na igreja. Cara, melhor você se esconder aqui dentro do que lá numa biqueira. Eu vou falar por mim, tá? Eu cansei de ouvir meu pai falando assim, cara, adolescente, cara, né? Tá ali na fase ali de criança. Eu não gostava de estudar, não adianta. Não gostava, meu negócio era treinar. Treinava judô lá, era rato do judô. Eu não gostava de treinar, de estudar. Aí meu pai no começo me incentivou, depois ele incentivou aquilo ali, não, beleza, filhão, vai mesmo, papapá. Mas em 23 anos de esporte, meu pai foi 2 vezes me ver lutar. Uma que foi em Caraguá, porque eu quase amarrei ele e levei. E outra em Ubatuba, porque eu também quase sequestrei ele e levei. Pra minha sorte, as 2 vezes que eu fui e levei ele pra lutar, me ver lutar, eu perdi, tá? A primeira luta logo. Aguenta, hein? Falei, misericórdia, cara. Por que eu chamei esse homem pra vir? Nunca tive incentivo. Aí ele ficava, você não gosta de estudar, você vai ser burro, você vai ser, não sei o quê, vai ser ladrão. Sabe essas profecias boas? Só profecia top. Não vai ser ninguém, vai ser não sei o quê. Beleza. Só que a gente vai crescendo com aquilo. Com essas profecias. Quantos de vocês já não ouviram isso de alguém? E o pior de tudo, né? A gente ouve daquele que é bem de perto, que dói. A porrada não vem lá de trás. Alguém que passa na rua fala, seu burro, seu ladrão. Você vai ser burro. Nem te conheço. Mas muitas das vezes a palavra vem de perto. Isso que machuca. E um dia, quando eu cheguei, já estava na presença de Deus, quando nós chegamos para minha mãe e falamos, mãe, agora nós vamos ser empresários. Pá. Aí emprestamos um freezer. O freezer tinha o tamanho dessa caixa, essas 2 caixas brancas aí, ó, igualzinho. Eu achei que eu já era empresário, cara. Aí quando chegou o caminhão, lembra? Eu felizão, né? O cara abriu aquele caminhãozão que tampou a rua, cara. Não esqueço até hoje, eu falo sempre isso. Aí o cara abriu, só aquele fumação, eu fui lá, juntei na caixinha, assim, peguei as 2, fui levar. Quando eu voltei, o cara tá com a nota. Cadê o resto? Não, é isso aí. Falei, poxa vida. Mas eu não parei. Eu acreditei, porque quem tinha feito essa promessa foi Deus. E minha mãe, usada, não por Deus, tá? Pelo adversário. É verdade. Hoje eu creio que ela está salva. Espero encontrá-la lá. Porque ela ia em casa, né? A gente até brinca, né? De onde vens? De rodear a terra, né? Você encontra aqueles... E aí, beleza? Tá rodeando a terra? Para não falar que é o demônio, né? Se eu fosse você, eu voltava para a enfermagem. Gente, nada contra a classe da enfermagem. Gosto muito, admiro muito, trabalhei muitos anos na enfermagem. Só que Deus fez uma promessa para mim. Só que no momento mais difícil da nossa vida, era impossível. Só que nós acreditamos no impossível. E hoje, quando nós conseguimos desfrutar daquilo que Deus tinha prometido, como nós, tem também um casal, uma família, Ronaldo e a Belisa, que nós amamos muito, também na época acreditaram na promessa deles. Hoje eles têm uma frota de van, de transporte. E foi a visão que Deus tinha dado para eles. E se concluiu. Porque nós acreditamos, nós confiamos plenamente nas promessas de Deus em nossa vida. Às vezes as pessoas chegam para mim ou para a pastora G e falam assim: pastora, eu estou pensando. Primeira coisa que a gente pergunta: vocês creem na loucura do céu? E vocês creem em milagre? Porque não adianta você vir trocar ideia comigo ou com ela se você não acredita em milagre. Porque nós vivemos um milagre todos os dias.
E pessoas que estão aqui nessa igreja, que depois, outro dia nós vamos dar oportunidade, pessoas que chegaram, que acreditaram, hoje eles são donos do próprio negócio. Hoje eles são empresários. Porque eles acreditaram naquela loucura do céu e viram nossas vidas que realmente acontece. Basta crer, basta acreditar. Não tema, apenas creia. Eu por um momento eu quase desisti na minha vida das promessas de Deus. Porque Deus falava e minha mãe usada falava na época. E aquilo que meu pai profetizava na minha vida, aquelas palavras, ei, não adianta, já tem tanto tempo, você é repetente, não adianta mais, se eu fosse você eu desistiria, você não é ninguém, você é burro. Aquela semente que foi lançada no meu coração, quando ela brotou, eu comecei a refletir isso dentro da minha casa, sobre a vida do meu filho, sobre a vida do Lucas. É espontâneo, você não percebe, mas você fica lá, seu burro, não sei o quê, você é lerdo, você não sabe isso, você não sabe aquilo. E por um longo período, aquelas palavras, porque as palavras têm poder, que desde a criação do mundo, Deus usou, os profetas usaram, e foi assim por diante. As palavras têm poder. O meu filho, ele recaiu, cara. Se eu perguntasse para ele quanto era 2 mais 2, ele não sabia. Contando nos dedos, ele errava. Ele mascava chiclete, ele parava, ele não conseguia andar. Ele parava de mascar, ele andava, ele começava, parava. A maldição era tão desgraçada, tão desprovida da glória de Deus. A Beca dá risada, Beca. Era muito louco. Parou, andou. Teve um dia que nós vendo uma ministração, Deus falou assim, olha, as palavras têm poder, começa a profetizar o contrário, isso, aquilo. Eu falei, mas como que eu vou profetizar na vida disso aí? Não dá, não vai. E nós começamos. E tudo foi mudando, tudo mudou. E eu falei, que legal. Essa é a chave. Profetizar coisas boas, profetizar conserto naquilo que está quebrado, ver o milagre naquilo que é impossível. Estando na presença de Deus, tudo é possível. Então, como foi lido aqui, se vocês crerem, vocês irão ver a glória de Deus. Eu convido a vocês a se colocar de pé nessa noite.